as dimensões da realidade e a nossa evolução no sistema Terra. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre a nossa realidade, o mundo em que vivemos. Será que nós temos consciência onde estamos? O que existe além desta realidade tridimensional? Sabemos que vivemos num mundo que dizem para nós que é um planeta, que tem um formato esférico, e muitas religiões apontam para uma vida após a morte. Mas será que nós realmente conhecemos a realidade à nossa volta? Muitos dizem que o mundo espiritual é o lugar onde vamos, não é? Após a morte. Muitos estão buscando evoluir espiritualmente, ter uma vida mais consciente e estão realmente acreditando que vida após vida nós vamos alcançar um estágio cada vez maior de consciência e de evolução. Isso é verdade. Todos nós estamos num processo evolutivo, vida após vida. Muitas linhas de pensamento e religiões apresentam essa possibilidade de alcançarmos uma ascensão espiritual, consciencial, para que possamos nos encontrar num mundo divino, celeste, a partir do momento que nós não precisarmos mais estar aqui neste mundo material. Mas por que nós estamos aqui? Algumas teorias dizem que nós viemos para cá simplesmente para ter experiências, como se a Terra fosse uma escola, um aprendizado, para o espírito avançar, crescer, se desenvolver, para que assim ele possa alcançar outros mundos e outras realidades. Outros dizem que o ser humano está aqui e tem apenas uma única vida, e que após a morte ele alcançará ou o céu ou o inferno. Ele receberá como retorno as consequências de suas ações. Mas será mesmo que nós estamos aqui apenas para viver uma única vida? Será que nós não podemos ter uma chance de termos uma nova possibilidade para tomarmos consciência de quem nós somos, de onde viemos, para que realmente possamos voltar? Mas ao mesmo tempo que as pessoas buscam essa evolução espiritual, elas não se questionam por que elas estão aqui, por que nós viemos parar nesse lugar, e que nem ao menos sabemos o que é. Muitas pessoas creem que as dimensões da realidade são os planos espirituais, ou seja, que após a morte nós vamos para outra dimensão. E isso não é assim. Na verdade, existem frequências ainda na terceira dimensão que nós podemos chamar de mundos ou realidades paralelas. E uma dessas realidades é o que nós conhecemos como mundo espiritual, ou seja, ela está presente ainda nesta dimensão onde nós estamos. O mundo espiritual faz parte da terceira dimensão. Podemos dizer que é uma realidade paralela, a segunda realidade, e ela existe concomitantemente com esta realidade material, física, né? E existem frequências, níveis de vibração, que vão diferenciando estas realidades. Ao mesmo tempo, existem dimensões da realidade, que são outra coisa. Não são esses planos paralelos. Existem dimensões que nós podemos entender como outras frequências dimensionais. Nós estamos aqui numa realidade tridimensional. Existe a realidade da quarta dimensão, da quinta dimensão, da sexta dimensão e assim por diante. E da mesma forma que existem consciências existindo nas realidades paralelas, nos mundos espirituais, também existem seres que existem em outras dimensões. E qual é a diferença dessas realidades? Aqueles que perdem um corpo físico na realidade da terceira dimensão se encontram em seu corpo espiritual na realidade paralela 2. Agora, existem consciências existindo em dimensões superiores e que não necessariamente passaram pela terceira dimensão. Estes seres não estão desencarnados, não são espíritos, são seres que possuem corpos, porém numa frequência muito mais acelerada, num nível de vibração e de energia muito mais alta do que esta que nós temos aqui. Então muitas pessoas confundem dimensões com planos espirituais. O plano espiritual é o local para onde nós vamos após a morte. É o mundo dos espíritos, né?
como muitos pesquisadores desvendaram muito bem estas questões aí no passado. Agora, nós precisamos compreender esta questão dimensional, porque ainda está um pouco confuso de separarmos a realidade dos seres dimensionais da realidade dos seres espirituais. Quando ouvimos falar que as pessoas têm comunicação com os espíritos, geralmente em trabalhos espíritas, elas estão interagindo justamente com o que era conhecido como plano astral, plano extrafísico, que na verdade é esta realidade paralela 2, que ainda é parte aqui desta dimensão onde nós estamos. E durante o dia a dia existe essa intercomunicação e essa interação o tempo todo com essas outras realidades. Agora, também existem interações com as realidades dimensionais. Alguns fenômenos, algumas manifestações que acontecem que nada tem a ver com espíritos, com essas coisas. São manifestações provenientes de níveis de realidade superiores a esta que nós estamos. Então, os seres e as inteligências que manifestam esses fenômenos também são muito mais evoluídos do que nós, diferentemente desta relação que nós temos com o mundo espiritual, no qual estamos lidando com entidades desencarnadas. É bem diferente desta relação com os seres interdimensionais. Então, a partir da quarta dimensão, não existem consciências que podemos chamar de negativas. O mal, esta consciência negativa, só existe aqui, na terceira dimensão, fisicamente e espiritualmente. É óbvio que no mundo espiritual, nesta realidade paralela 2, existem também níveis, desde a frequência mais baixa até a frequência mais alta, onde os espíritos também têm um nível de consciência diferente. Já nas realidades dimensionais, a evolução segue um outro patamar. No passado, os seres dimensionais, essas inteligências, eram conhecidos como anjos, né? E estes seres podem interagir com as pessoas. É possível, sim, que nós tenhamos contatos com elas. Isso ocorria no passado, existem diversas evidências nas escrituras sagradas, em todo o mundo, em diversos povos, em diversas culturas, que apresentavam esta interação com estes seres dimensionais. Não eram espíritos, eram seres, e poderiam se materializar, inclusive com seus corpos físicos para as pessoas. E simplesmente desapareciam e voltavam para o nível dimensional da qual elas tinham vindo. Então, muitas vezes, essas realidades dimensionais e espirituais, elas são confundidas no meio dos estudos dos pesquisadores, em todos os grupos e linhas de pensamento, como se fosse uma coisa só. E não são. São coisas diferentes. Eu mesmo já tive a experiência de estar tendo interações com essas realidades dimensionais e também já tive interações no passado em trabalhos ligados à espiritualidade. São coisas completamente diferentes. Nesta dimensão onde nós estamos, a terceira dimensão, nós podemos vibrar numa frequência baixa ou numa frequência mais alta. Depende da nossa energia. E isso está totalmente relacionado à atividade cerebral que nós temos, a carga elétrica das nossas células, o nível de aceleração vibratória que nós temos em nosso corpo, o nível de intoxicação do nosso corpo e o controle das emoções. Estando vivos, encarnados, nós podemos interagir tanto com a realidade paralela espiritual como com as realidades dimensionais superiores. E como isso acontece? Depende da minha vibração. Se eu baixo a minha frequência, eu estou interagindo mais numa frequência espiritual. Se eu elevo a minha frequência, eu começo a interagir com uma frequência dimensional. Quanto mais acelerado está a minha atividade cerebral e sincronizada e equilibrada, mais eu consigo interagir e manifestar dimensionalmente esta interação. Mais eu interajo com realidades superiores. Quanto mais baixa a minha frequência, quanto mais lenta a minha atividade cerebral, mais eu interajo com as realidades espirituais. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a minha atividade cerebral, que aqui está agora em vigília, geralmente em 14 ciclos por segundo, variando aí até 20 por aí, no estado beta, se eu começo a baixar minha frequência para alfa, eu começo a interagir com o astral, ou com a realidade paralela 2, o mundo espiritual. Se eu aumento a minha atividade cerebral de 14 ciclos para 30 ciclos por segundo ou mais, eu passo do nível beta e vou para o nível gama, uma frequência muito mais acelerada. E isso aumenta a percepção extrasensorial e eu começo a perceber esta realidade dimensional à minha volta.
não o mundo espiritual, a realidade dimensional. E é possível que inteligências que estão aí o tempo todo nessas dimensões possam interagir conosco. Estes seres ficaram conhecidos também no passado como extraterrestres, mas não que vieram de outros planetas para cá, sim de outras dimensões. Então nós podemos chamar os seres dimensionais também de extraterrestres, porque eles não são da Terra. Agora, os espíritos desencarnados estão aqui na Terra, fazem parte desta dimensão, desta realidade. No passado, algumas escolas esotéricas apresentavam o plano físico, o plano astral, o plano mental e assim por diante, na tentativa de explicar esta existência dimensional e espiritual concomitantemente. Mas hoje nós sabemos que existe uma diferença entre essas realidades. E vocês devem estar se perguntando, se após a morte nós vamos para uma realidade paralela e ainda estamos aqui na terceira dimensão, como vamos nos libertar dela através da morte? Pois é, não vamos. Este é o ponto. Quem passa pelo processo da morte ou reencarna ou atinge um certo nível de experiência e evolução que fica num plano espiritual superior, esperando uma oportunidade para realizar esta passagem, que na verdade deve ocorrer para onde? Para outras dimensões da realidade. A morte é apenas um intervalo, é um processo intermediário, tendo em vista o tempo de vida que nós temos aqui, usando um corpo na Terra. Então é sim dada a oportunidade para que nós voltemos, resgatemos um novo corpo para continuarmos nossa evolução, para assim atingir o verdadeiro propósito, que é transcender esta realidade para uma outra dimensão, vivos, sem o intercurso da morte. Nós podemos chamar este processo de transmutação, ou seja, passarmos para outra dimensão, levando o nosso corpo físico. Isso é possível, isso sempre aconteceu na história da humanidade. O último exemplo que nós tivemos disso foi Jesus Cristo. Ele não morreu, ele foi com o seu corpo para outra dimensão. Será que nós temos consciência do que significa esse entendimento? Por que as religiões esconderam esse conhecimento? Por que nós não temos consciência do real objetivo de estarmos aqui e o propósito da nossa evolução? Mas vocês devem estar se perguntando, como você está dizendo isso? Como você sabe disso? Eu tive experiências e interagi com seres dimensionais e pude perceber que eles são seres vivos, porém estão em outras dimensões. E vi, na minha frente, a presença deles. E onde entra Deus nisso tudo? Deus é a energia suprema, o Criador. Podemos dizer que ele é um ser dimensional e ele está num nível dimensional superior. E abaixo dele estão as dimensões, até chegar aqui, na terceira dimensão, neste mundo onde nós estamos. E neste mundo tridimensional, nós temos também realidades paralelas, e uma delas é um mundo espiritual que nós conhecemos. Então, a nossa evolução vale muito mais do que nós imaginamos. Nós viemos de algum lugar e estamos aqui com um objetivo, com um propósito, e precisamos descobrir qual é. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Será que a morte é o caminho da libertação, como nos foi ensinado durante milênios? Sabemos que muitas religiões foram manipuladas pelos controladores do mundo. E é de interesse deles, sim, distorcer a verdade para que o ser humano fique preso nessa roda de reencarnação e não consiga despertar para o verdadeiro conhecimento que levaria ele a uma libertação verdadeira. Durante muitos anos eu venho pesquisando e interagindo com estas realidades e obtendo informações acerca deste conhecimento. E não é apenas uma teoria, são experiências que eu pude realizar. Desta forma, vamos investigar, vamos buscar mais este conhecimento e aos poucos vamos entendendo melhor o que significam essas coisas. Quando Jesus Cristo falava sobre a vida eterna, ele estava se referindo ao processo da transmutação. O segredo do Santo Graal também está relacionado a isso. A busca pela imortalidade. E algo dentro de nós nos diz que nós não queremos morrer. Nós não podemos morrer. Nós queremos viver eternamente. Mas a vida eterna não é no mundo espiritual, e sim em outras realidades dimensionais. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aos poucos vamos aprofundando mais esses assuntos e vamos sempre em busca do conhecimento e desvendando a verdade. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário,
dedo no like e não esqueça de se inscrever aí no canal. Um grande abraço e até a próxima.